Descobrindo motivos. Uma das perguntas mais comuns que os estudantes da motivação fazem é: quantos são os motivos que existem? Não há resposta para essa pergunta que não seja provisória. O número de motivos ou impulsos que existe em qualquer espécie de organismo não pode ser determinado pela espécie, pela opinião deste ou daquele. Quem se dispuser a fazer um rol deve estar preparado para defender a testemunhar a partir de cada uma das conclusões, pois o motivo não é assunto de opinião, mas sim de prova. Deve estar preparado para que, em consequência de uma operação de um condicionamento, tornou-se possível que a operação fosse modificação da força dos reflexos previamente condicionada, e mesmo assim, e previamente na prova de outros, e assim por diante. E além disso, deve estar preparado para mais tarde, se novas investigações demonstrarem que omitiu involuntariamente o impulso, aceitá-lo e acrescentá-lo ao rol. O fato de que é necessário encontrar outras provas para admitir um impulso significa que os motivos devem ser descobertos. Não há nenhuma maneira de predizer o número que serão eventualmente descobertos. Todas as tentativas de enumeração são provisórias. A situação não dista muito do que, todavia, da descoberta de elementos químicos antes da tábua periódica de Mendeleev, ou depois da pesquisa atômica contemporânea, demonstrado como criar novas substâncias. Nenhum número destes momentos era possível. Prever com certeza o número de elementos que podia se esforçar, etc. Velhos amigos da análise do comportamento, e já não requer apresentação. Ao se discutir em seguida vários impulsos representativos, se poderá ver com maior clareza e por menor como essas medidas são empregadas. O que estou lendo para vocês, aprendam. Tire o print. Olá, vamos falar um pouco sobre a primeira experiência de satisfação e ver como ela está presente na nossa vida? Acompanhe o vídeo para entender mais um pouco sobre esse assunto. Uma das questões básicas desenvolvida por Freud para a constituição do aparelho psíquico é a experiência da satisfação. O ser humano é o único animal que precisa do outro para se desenvolver, ao que Freud denominou de ação específica. O bebê é acometido por tensão. Tire o print. E é nóis, vamos continuar, né? Para não deixar muito tempo. Senão, vai crescer muito, como você vai ver. Você já deu like, comentou, compartilhou, se inscreveu no canal. Então tamo junto, vamos lá para mais uma pagininha. Duas espécies de motivos. Foi apontado antes, duas observações históricas. Fruta humana e animal. Continham elementos de grande acuidade e fidelidade à natureza. A antiga versão baseia-se em observações de tipo e continua útil aos cientistas de hoje. Essa classificação dicotômica nasce de diferenças naturais. As próprias relações que se estabelecem, este próprio impulso pode ser as de privações, por exemplo, de alimento e água, ou estimulação comum através de um choque elétrico ou através de luzes ou ruídos fortes. Os tipos de reforçamento que são eficazes mais tarde ou apropriados, ou também diferem nestas observações. Os apetites podem ser reduzidos ou satisfeitos enquanto as versões não podem. Assim, se der suficiente comida, acaba a fome de um animal,
mais um animal para qual a luz forte sejam aversivos, não pode ser saciado com a ausência do choque ou com a escuridão. 4. A maioria das privações deve durar algum tempo. Estabelecimento de impulso pode demorar horas, dias, semanas. Lembra de alimentos, sexo ou sob fome? Agem para todas as finalidades práticas. Imediatamente, tão logo sejam aplicados, resultam em vastas modificações. Plexus estabelece modificações, as condições a fortalecimento das respostas que se removem no que diz respeito às aversões. É provável que qualquer estímulo suficientemente intensificado possa vir a intervir um impulso. A intensidade dos estímulos constitui um impulso, um continuo físico que vai de 0 até as grandezas extremas, nos valores inferiores até os valores supraliminares. Pode servir como funções eliciadoras ou discriminativas, permanecendo motivacionalmente neutros, ou sendo, um animal não trabalhará nem para produzir nem para se livrar deles. Os valores moderadamente elevados assumir uma qualidade aversiva, será possível reforçar respostas. O encontro do bebê com quem lhe permite obter a descarga das tensões é o que Freud denomina como experiência de satisfação. Quando este estado de necessidade do bebê se repetir, irrompe um impulso psíquico que vai tentar reinvestir a imagem mnemônica da primeira experiência de satisfação, como forma de tentar reproduzir essa satisfação original sem a presença do outro. E assim, começa a ser definido a noção de desejo. A reativação da imagem produz uma percepção alucinatória do outro. Esta alucinação primitiva será o que constitui o início da simbolização, origem do processo de pensamento. A experiência de satisfação é responsável por inscrever marcas mnemônicas e instaurar o desejo. Será possível reforçar as respostas. E para vocês, aprendo, tiro o print rapidinho para vocês verem. É nóis, meus manitos. Apertando aqui, ó. Elimina extremidades intensas. Intensidade extremas. Dos estímulos através dos efeitos emocionais. Parece inadequadas. Para propósito de discriminação ou aversão. Ver discussão mais ampla no capítulo 10. Eu já li tudo. Vocês acreditam, meu velho? Tabela X, eu já mostrei aí no vídeo para vocês essa foto dessa página, então vocês podem estudar em casa, por favor. Eu vou só explicar um pouquinho que eu entendi dessa parte, porque eu não entendi muita parte, mas eu entendi um pouquinho, então se liga aí, meu velho. Por favor. Relações entre as operações que se estabelecem, impulsos ou reforços e comportamentos subsequentes. Operação ou evento natural. Impulso que da resposta realiza. Contingência sobre a força da resposta. Privação e apetite. A obtenção da substância. Por exemplo, alimento. Reforçamento positivo. Supressão do reforçamento positivo. E diminuição da força. Deixa de condicionar mais efeitos emocionais positivos possíveis. Estimulação à aversão. Emoção do estímulo, por exemplo, o choque. Reforçamento positivo e não estimulação do estímulo. Ação do reforçamento positivo. Aumento da força. Diminuição da força. Deixa de condicionar comportamento emocional. Algumas concepções errôneas. Na última década, que a concepção moderna
da forma moderna, adquiriu uma definida. Se discutia os mais diversos pontos de vista. Eu poderia ficar aqui horas falando com você sobre isso e aquilo e tal. Porém, eu quero dizer uma coisinha. Meu irmão, nunca mexa com quem é preguiçoso e não tem que fazer. Com quem lhe permite obter a descarga das tensões é o que Freud denomina como experiência de satisfação. Quando este estado de necessidade do bebê se repetir, irrompe um impulso psíquico que vai tentar reinvestir a imagem mnemônica da primeira experiência de satisfação, como forma de tentar reproduzir essa satisfação original sem a presença do outro, e assim começa a ser definido a noção de desejo. A reativação da imagem produz uma percepção alucinatória do outro. Esta alucinação primitiva será o que constitui o início da simbolização. Preguiçoso, vim pra cima de você, você vai dizer assim: puta, tô fudido, meu irmão. Um bicho não tinha nada que fazer, não tinha meta de vida, objetivo, porra nenhuma. Pensar que não, o cara vem e diz assim: caramba, eu já tenho alguma coisa pra fazer. E o que eu vou fazer é seguir quem tem coisas para fazer. Então isso pra mim é uma coisa interessante, sabe? É um reforçamento positivo pra mim. É como que eu não tô lendo esse livro, entende? É por isso que eu digo. Meu pai me dizia assim: John, meu filho, nunca mexa com um preguiçoso que não tem nada que fazer, que você vai estar numa enrascada. Eu dizia assim: nossa, isso para mim é incrível, pai. E algumas vezes eu tentava fazer dessa forma, entendeu? Eu dizia assim: mas será que é verdade mesmo que meu pai tá falando? Tentava mexer com o preguiçoso. Meu irmão, minha vida virava de cabeça pro ar. Graças a Deus, hoje eu estou livre. Preguiçoso às vezes não pode andar mais do que uma cidade. Será o que constitui o início da simbolização, a origem do processo de pensamento. A experiência de satisfação é responsável por inscrever marcas mnemônicas e instaurar o desejo. O desejo teria como finalidade reinvestir a imagem mnemônica produzida pela primeira experiência de satisfação. E é a partir da constituição desse desejo que o sujeito terá a oportunidade de constituir-se como um sujeito pensante. Mas como se dá essa experiência de satisfação no caso dos bebês? A primeira experiência de satisfação é algo mítico e impossível de ser identificado, vivida pelo bebê. Mas de uma cidade para outra, talvez. Às vezes essa liberdadezinha, às vezes ele é preso pelo próprio sistema que escraviza ele. Você me entende? O sistema escraviza vossa mercê e você vira o escravo dele para sempre, ou talvez até o fim da sua vidinha curta. Para mim não, meu parceiro. Eu vou para onde eu quero, faço o que eu quero, estudo quanto eu quiser, tenho liberdade para ir e vir de onde eu quiser. Você está me dizendo? Por isso que eles tentam prender quem fala a verdade. Por isso que eu digo: filhas da mãe que tem a chave da sua liberdade. Porque eles são injusticeiros, mas são justificados quando eles estão no finzinho da vida. Eles pagam com a própria saúde. Por exemplo, esses caras que fazem mal, eles não... A qual o sujeito vai querer sempre reviver, mesmo sem ter nenhuma consciência dela. Essa vontade de reviver a memória prazerosa é o que Freud chama de desejo. Frente a essa experiência, Freud cria uma hipótese de que essa experiência primordial poderia estar relacionada ao primeiro momento de alimentação da criança, onde ela tem a sua primeira necessidade fisiológica, a fome. Esse seria o único momento em que a criança se alimentaria apenas pela necessidade. Após a primeira mamada, surge o primeiro traço de memória, que não vai se constituir apenas do alimento, mas também do prazer na cavidade oral e do aconchego oferecido pela figura materna. A partir daí, a criança não mama apenas pela necessidade, mas por todo o prazer envolvido neste processo. Então foi esse nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o assunto. Muito obrigada pela atenção.